é o seguinte, continuando no capítulo 7, a gente já usou, né, frações decimais para falar sobre porcentagem e suas representações. Agora a gente vai usar para falar de média. Como que seria isso? A média, o conceito de média é como se fosse o ponto central, né? É o ponto que divide os dados à mesma distância. Então você vai achar um ponto central que a distância dele aos outros os pontos tem que ser a mesma. A ideia é essa. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma reta que começa em 2 e acaba em 11. Segmento de reta, uma reta. Tudo bem? E aí você precisa achar o ponto que divide essa reta exatamente no meio. Então qual seria o ponto em que da distância dele até os pontos críticos, os extremos, seja exatamente igual? Como que você faz isso, né? Então, pela fórmula, se você pegar a resolução da tua apostila, ele vai te dizer assim, que a média, né, é igual a A1 mais A2 mais A3 mais AN. N significa enésimo, tá? Então significa qualquer o último ponto, no caso. Ó, pra quem tá com saudade desse barulho da lousa. E aí você vai dividir por N. O que é N, professor? É o número que você tem total. Então, por exemplo, essa é a fórmula geral, né, da média. Então, a somatória dos dados dividido pelo número de elementos. Então, por exemplo, nesse caso, a média, né, será 2 mais 11 dividido por quanto? Olha só, são 2 elementos. Então, eu vou dividir por 2. Se você fizer 2 mais 11 dividir por 2, você vai ter que 2 mais 11 é 13, dividido por 2. A professora odeia quando você usa número com vírgula. Nem tudo é do jeito que a gente quer, pessoal. Mas você já sabe fazer isso aqui, ó. Vamos lá, 1 não divide para 2, mas eu sei que 13 divide para 2. E aí qual o número que eu multiplico por 2, que é próximo ou igual a 13? Lembrando que não pode passar, né? O 6. Ah, tá. 6 vezes 2 dá 12, né? 13 menos 12, 1. Ah, 1 não divide. Não divide mesmo. E aí você vai colocar virgulinha aqui, né? E você vai acrescentar um 0. Agora você consegue dividir dezena para unidade, né? Qual é o número que eu multiplico por 2 que é próximo ou igual a 10? 5. 2 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Acabou. Então eu vou lá e olho para o meu quociente. 6,5. Opa! Então significa que um ponto, mais ou menos, né? Se tivesse aqui na escala bonitinho, seria 6,5. Vamos ver se é isso mesmo? Achei a média, né? Aí como é que eu vou saber, ó? Vamos ver a distância de 6,5 até 2. Como é que eu comparo? 5 menos 0, 5. 6 menos 2, 4, né? Tem que respeitar a vírgula porque ela indica que está em fração decimal. 4,5 é a distância. Agora vamos analisar outro ponto crítico, que é o 11. 11, né? Do 11 para eu voltar até 6,5, 1 não tira 5, né? Opa, pessoal, peraí que eu coloquei essa vírgula no lugar errado, hein? O professor também erra. Ó, então 11,0, né? Menos 6,5. Agora sim, né? Só queria ver se você estava esperto, ó. Então vai lá. O 0 não tira 5. Então, eu vou usar esse termo, mas não é o correto. Empresta, né? Que você nunca mais devolve, então você está roubando. Mas tudo bem. Você coloca o 1 aqui, né? 10 menos 5, 5. Aí ficou um 0 aqui que vai emprestar, vai ficar 10, então eu já posso utilizar como tá. 10 menos 6 dá 4. Olha só que interessante, ó. É o ponto, né, que vai dividir os pontos críticos à sua mesma distância. Então, olha só, do 6,5 até o 11 dá 4,5. E do 2 até o 6,5 também dá 4,5, tudo bem? Por isso que é o ponto médio. Ele dividiria sua reta ao meio. Não é a única forma de se fazer. Nem sempre são retas. Existem várias figuras que
vocês vão conhecer no decorrer da matemática, que elas são utilizadas para calcular os pontos médios, né? Os pontos de equilíbrio, enfim, em outras áreas da matemática. Mas por hora, a gente já consegue trabalhar com esses dados. Eu vou pegar um exercício aqui, na página 67, é o exercício 1B, que ele pede para você calcular a média entre 25 e 31. Lembrando que são dois elementos, então a média vai ser 25 mais 31 dividido pela quantidade de elementos, que são 2. 1 mais 5, 6. 3 mais 2, 5. Tudo isso ainda é dividido por 2 elementos. 56 dividido para 2, faz a chavinha. Qual é o número que vezes 2 é próximo ou igual a 5? 2. Você vai ter o 4. 5 menos 4, 1. Desce o 6. Qual é o número que eu multiplico por 2 que é próximo ou igual a 16? 8. 8 vezes 2, 16. Lembrando que é bom você lembrar, utilizar a tabuada, né? 16 menos 16, resto igual a 0. Então a média aqui é 28, que é o resultado do quociente. Tudo bem? Então a média é 28. Tudo bem, pessoal? Professor, e se for com 3 elementos, professor? Tá, eu vou fazer um com 3 elementos para vocês, ó. Vou apagar esse aqui. A sua letra E são 3 elementos. Ah, eu vou lembrar do conceito de média, né? A somatória dos dados dividido pelo número de elementos. Então, ele está te pedindo você calcular a média entre 15, 17 e 19. Então, a média é 15 mais 17 mais 19. Divide tudo por 1, 2, 3 elementos, né? Divide por 3. Tudo bem? 9. Vou montar aqui no cantinho, né? Porque você não é obrigado a entender tudo que eu faço. Ó, 15 mais 17 mais 19. 5 mais 7, 12. 1 mais 9, 21. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Com mais 1, 5. 51, né? Dividido por 3. Se você dividir 51 por 3, ó, vou aproveitar aqui e vou fazer um gato. 5 divide para 3, né? Só dá uma vez só. Então fica 3. 5 menos 3, 2. Desce 1. 21. Que número vezes 3 é próximo ou igual a 21? 7. 21 menos 21. Resto 0. Ó, pessoal, só para vocês entenderem mais ou menos o conceito, né, a aplicabilidade, vou fazer aqui uma reta só para vocês imaginarem como seria, ó. Que deveria estar reta, mas não está, né? Aí, olha só, coloca os pontos de forma ordenada, tá bom? Então, primeiro vem o 15, depois o 17, depois o 19. Por último, 19, né? Os extremos, olha só que interessante. A nossa média deu o próprio 17. Então, se eu fosse ordenar na reta, ó, ele já é um elemento que já, inclusive, já está na reta, ó. Do 17 até o 19, dá 2, né, de distância. E do 17 também, até o 15, ó, dá 2. Só pra gente entender, né, por que você está calculando isso. É uma forma de você distribuir uma reta, um objeto, até mesmo uma área, com outras ferramentas, tudo bem? Então é isso. A ideia é que vocês usem essas aplicações, principalmente nos exercícios da página 67. Valeu?